Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa oitava aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é a terceira parte, o terceiro bloco, é a última parte da aula de hoje. Nós já estudamos sobre as cartas de 1ª e 2ª Pedro, e agora vamos começar apenas as cartas de João, as epístolas de João. São 3 epístolas, sendo que a primeira é maior, então eu quero gastar um tempo aqui no gnosticismo, como já foi mencionado, então, possivelmente, a gente não consiga terminar aqui a carta de João, tá bom? Então, vamos lá. Tomé, leia para nós, por gentileza, por favor, meu irmão. Cartas de João. Informações gerais sobre o autor, data e local, propósito e destaques. Joia. Nós estamos utilizando aqui o material, a apostila do professor Jair, né? A pauta será a autoria, data, local, propósito, destinatários e a teologia básica, mas eu estarei fazendo só o suprassumo dessa apostila, tá bom, meus irmãos? Eu achei que a apostila está maravilhosa, e então por isso que eu estou utilizando ela mesmo, tá bom? Aqui, pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Primeira Epístola de João. Autoria: João o Apóstolo. Seu nome não é mencionado em suas 3 epístolas. Não obstante, sua autoria foi confirmada por Policarpo, Papias, Eusébio, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. O nome João significa graça de Deus. Era judeu pescador, Mateus 4, 21, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Compare com Mateus 27, 56 e Marcos 15, 40. Foi chamado de discípulo amado, João 13, 23, 19, 26 e 21, 20. Foi o discípulo mais íntimo do Mestre. Até no momento da crucificação, João estava presente. Isso mostra sua disposição de correr risco de vida para ficar ao lado de Jesus. Apesar de ter fugido no momento da prisão de Cristo, João voltou com pouco tempo depois. Dá uma pausa aqui, Tomé, por gentileza. Assim como no Evangelho de João, ele procura não ter muita evidência de si, meus irmãos, podem ver, quando ele fala sobre a ceia, ele fala do discípulo que estava do lado de Jesus, mas ele não fala que era ele. João tinha essa característica de não citar ele próprio. No livro de Apocalipse, a gente já nota que houve, sim, uma definição própria, eu quero acreditar, já que se tratava de uma visão profética sobre coisas do futuro muito emblemáticas. Quero acreditar que o Espírito Santo impeliu a registrar o seu nome para validar que o que ele estava vendo era, de fato, algo que estava acontecendo num apóstolo. Porque, meus irmãos, imaginem agora o livro do Apocalipse ser escrito e, de repente, o escritor não disser quem escreveu. Se já é difícil de entender sabendo que João recebeu, imagine se fosse alguém dizendo, eu recebi uma visão. Tá, eu quem? Que viu o dragão, que viu uma mulher, que viu não sei o quê. Ah, para. Ninguém ia acreditar. Então, eu acredito que no Apocalipse, a maneira que Deus o leva é bem estratégica para mostrar, ó, o que eu estou vendo aqui é realmente algo fora do comum, e eu estou dizendo que fui eu, porque pensem bem, se eu não disser que foi eu, ninguém vai acreditar. Aliás, eu já dizendo que sou eu, vocês já vão ter dificuldade de acreditar. Na verdade, irmãos, podem ver que Lutero, nos dias logo depois da Reforma Protestante, ele tinha dificuldade de acreditar que Apocalipse era inspirado e também que Tiago era inspirado, por causa da complexidade. Hoje, para nós, fica um pouco mais fácil, nós temos 500 anos de história, mas ler o Apocalipse não é fácil, né? Então, as cartas também, elas têm essa característica de repente, não ter ali uma defesa do nome, mas olha só aqui o colegiado de pais da igreja, Policarpos, Papias, Eusébio, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos validam João. Assim como nas cartas de Pedro, a crítica e a autocrítica vai dizer que alguém escreveu,
em lugar de, nós também não acreditamos, meus irmãos. Eu fico com os pais da igreja, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? No início do ministério dele, ele era chamado de filho do trovão, juntamente com seu irmão, mas depois ele passa a ser o quê? O pastor, chamado o pastor do amor. Segundo algumas biografias, meus irmãos, vão dizer que João, a maior contribuição dele na igreja do Novo Testamento era ser esse peso sobre uma mensagem do amor. Dizem que a maior contribuição dele é onde ele ia, ele com muita frequência, essas palavras, filhinhos, amemo-nos, amem uns aos outros, era o que ele mais enfatizava. E assim, eu fico mais uma vez, lembro que no início dessa aula hoje, no primeiro bloco, na primeira aula de hoje, eu falei que os maiores pesos de Pedro, João e do colegiado apostólico, porque, vejam, irmãos, eu tinha dito que Paulo escreveu muito mais, depois a gente tem João como alguém que escreveu mais, e depois temos os evangelistas, e depois temos Pedro, temos Tiago, Judas, Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Mas percebam, muitos apóstolos não escreveram nada. Então quer dizer que eles não foram significantes? Claro que foram. O peso deles era a presença deles, era a autoridade deles. Aonde chegava, por exemplo, André, havia um peso, havia um zelo, porque ele tinha visto Jesus, ele tinha caminhado com Jesus, ele tinha comido com Jesus, ele tinha abraçado Jesus, ele tinha sentido o cheiro de Jesus, o cheiro de Pedro era o cheiro de Jesus, o cheiro de Jesus era o cheiro de Pedro e dos apóstolos, ou seja, então a autoridade apostólica é esse peso de quem caminhou com Jesus. E isso não valia só para os apóstolos, isso valia também para os discípulos, Maria Madalena, as mães dos apóstolos, os pais dos apóstolos, os parentes que contemplaram, Maria, Marta, a gente sabe que também, né, Lázaro, pessoas que viveram ao lado de Jesus. Então a igreja primitiva tinha esses pesos pesados, que na semelhança dos profetas do Antigo Testamento, que eram os profetas não literários e os literários, ambos tinham peso. Depois, na história, o peso maior fica dos literários. A gente não pode esquecer disso. João, ele teve um peso literário, mas o seu maior peso foi de presença, porque ele foi o apóstolo mais longevo. Ou seja, ele viu Pedro ser morto, ele viu Paulo ser decapitado, ele viu Tiago ser transpassado ao fio da espada, ele viu alguns morrendo de outras formas em outros lugares, e ele se manteve vivo. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar que alguns pais da igreja foram discipulados por João e por Paulo e Pedro. Isso foi fantástico, meus irmãos. Então, assim, guardem essas informações, porque quando a gente lê agora apenas as cartas, o Evangelho e Apocalipse, para nós há um impacto literário. Mas durante aqueles 100 primeiros anos, o impacto foi presencial. E isso só quem viveu próximo pode expressar o quanto isso foi relevante e importante, tá bom? É o que acontece hoje, meus irmãos. Nem todos os pastores deixarão livros escritos. Nem todos os pastores deixarão aulas gravadas, mensagens gravadas. Mas o maior impacto deles serão na vida das suas ovelhas. E aí, pastor? Historicamente, talvez aqueles que deixaram livros escritos, textos gravados, áudios gravados, vídeos gravados, vão se repercutir. Mas isso não significa que serão maiores. Pelo contrário, o reino de Deus é um mistério que, muitas vezes, aqueles que foram impactados pela presença de alguém, aquela presença poderosa do Espírito Santo na vida daquele irmão, a onda de unção vai ser tão grande quanto daqueles que tiveram uma literatura. Então, assim, não há maior nem melhor. Há ministérios distintos, tá bom? Tudo bem? Então, leia para nós, Tomé, aqui agora, por gentileza, né? Após o exercício do seu ministério em Jerusalém. Após o exercício do seu ministério em Jerusalém, João foi pastor em Éfeso, onde morreu entre os anos 95 e 100.
Policrates, ano 190, bispo de Éfeso, escreveu: João, que se reclinara no seio do Senhor, depois de haver sido uma testemunha e um mestre, dormiu em Éfeso. Olha só, meus irmãos, domingo eu acabei pregando sobre Apolo e depois sobre os 12 de Éfeso. A igreja de Éfeso foi um quartel-general magnífica, magnífica. Apolo já era uma pessoa instruída na lei do Senhor, no caminho do Senhor, pregava com exatidão a respeito de Cristo, como João, mas não tinha conhecimento do Novo Testamento. Aí veio Priscila e Áquila, e agora, com mais exatidão, ensina a ele o caminho de Deus. Ou seja, uma pessoa consagrada deseja crescer na exatidão. Quem cresce na exatidão de todo o coração se lança ao compromisso total e pleno. Essas duas verdades caminham juntas. De contrapartida, Atos 18 fala de Apolo e Atos 19 começa falando de 12 discípulos de Éfeso, que Paulo chega para eles e diz: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nem ouvimos que existe Espírito Santo. Ora, mas vocês já seguem o Senhor? Vocês já foram batizados? Mas que batismo é o de vocês? O de João. Ou seja, tínhamos um Apolo, judeu, alexandrino, que agora estava em Éfeso, depois foi para Corinto, mas ele já era profundo no Velho Testamento, e agora temos 12 pessoas comuns, mas que também, igualmente como Apolo, mesmo sendo pessoas comuns de Éfeso, percebam, não eram judeus, eram gentios de Éfeso, de uma nação, ou melhor, uma cidade pagã, que tinha o templo de Artemis e de Diana, mas eles tinham uma entrega total às mensagens de João Batista. Ou seja, criam no Messias, viria, só que não conhecia nada da história. Ambos demonstram essas mesmas pessoas que têm um comprometimento maravilhoso, porque agora esses 12 também são instruídos por Paulo, ou seja, eles tinham uma vida de compromisso intenso, e agora vem Paulo, também mostra a exatidão, prega para eles. Paulo fica na escola de Tirano, continua ensinando por muito tempo, ali muitos se convertem, queimam as obras de magia negra, há uma revolução na cidade, os apóstolos saem de lá, a igreja se mantém, passam-se algumas décadas, ela perde a intensidade, vem João, recebe a revelação do Apocalipse, escreve uma carta para que eles voltem ao primeiro amor, eles voltam, e essa igreja, ela se mantém como um quartel-general ali na Ásia, poderosa por séculos, irmãos, até Teodósio. Guardem isso, meus irmãos. Olha só, a igreja de Jerusalém ela foi forte logo quando nasce a igreja com os apóstolos. Depois, a igreja se torna forte em Antioquia da Síria, e ali se torna a igreja missionária. E aí depois, o grande quartel-general, QG, do Novo Testamento fica em Éfeso. Paulo pastoreia essa igreja, depois da decapitação de Paulo, vai Timóteo, cuida dessa igreja, como se não bastasse, depois de Timóteo, vai João. Só Tigrão. E depois, não para, meus irmãos, por século essa igreja continua sendo cuidada por grandes líderes e grandes cristãos, até mesmo o próprio Crisóstomo, que foi chamado na história da igreja como boca de ouro, ele esteve ali também entre os efésios. Então, percebam, meus irmãos, essa igreja foi maravilhosa. Então, assim, eu estou fazendo esse comentário porque o João também esteve entre os efésios. Pouca coisa? Lindo, não, irmãos? Tá bom? Então, palavras-chave: conhecimento ou saber, amor e comunhão. Data da escrita da primeira epístola, final do primeiro século, entre os anos 95 e 100. Olha só, a data quase na virada do século. Então, a gente deduz que foi entre essas datas. Outros comentaristas e autores vão pontuar algumas datas um pouco antes, sim. Geralmente, ninguém passa dessa data dos anos 100, tá bom, meus irmãos? Teólogos ortodoxos não costumam passar dessa data, tá bom? Então, só para a gente finalizar, Tomé, o local de origem é Éfeso, onde João escreve, né, a primeira carta, e leia para nós aqui os destinatários, por favor. Destinatários, por não conter saudações,
despedidas ou menção de nomes, tem-se considerado que a carta foi destinada à igreja em geral. O apóstolo trata carinhosamente os destinatários como meus filhinhos. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, 18 e 28. Capítulo 3, versículo 7 e 18. Capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, 21. E amados, capítulo 3, versículo 2 e 21. Capítulo 4, versículos 1, 7 e 11. Isso parece indicar que, embora não tenha vinculado a epístola a uma comunidade específica, o autor tem em mente pessoas conhecidas, as quais seriam as primeiras a receberem aquela mensagem. Para a gente finalizar aqui, a gente vai parar aqui nesse ponto, a gente vai depois de características em diante. Só destacar um ponto aqui, ó. Lembram? Conhecimento ou saber. Lembra que em Colossenses nós trabalhamos sobre os gnósticos ou quinoses. Pode ver que agora Paulo, ou melhor, João, vai falar sobre o verdadeiro conhecimento, assim como Paulo falou aos irmãos de Colossenses, que o conhecimento, o nome dele era Jesus, vai vir João agora e vai falar sobre o conhecimento ou saber, também trabalhará sobre amor e comunhão. Ou seja, é uma carta que vai atacar diretamente o gnosticismo. Esse gnosticismo que está aqui no primeiro século vai se potencializar no segundo século. E a igreja vai combater tudo isso, mas elas já tinham os escritos paulinos e petrinos, e principalmente joaninos, para combater, principalmente os escritos de João e de Paulo, para combater o gnosticismo. Tá bom, meus irmãos? Então, os destinatários da carta de João, essa primeira carta, de uma forma geral, a todos os irmãos. Até porque ele era o grande apóstolo ainda vivo naqueles dias. Então, a palavra dele era uma palavra de peso e de representação. Porque, como eu disse, irmãos, os apóstolos, cada um foi para uma região cumprir a sua missão. Alguns morrem nessas nações. É o que diz a história da igreja. Os principais, que era Pedro e Paulo, e que tinham mais evidência, partem em Roma. Então, agora só sobra João. Então, João continua ensinando. João era esse grande representante. Por isso que Inácio de Antioquia, que teve também o discipulado de João e de Pedro, e também agora Paulo também ajudou a formar esses grandes líderes que foram a transição entre o primeiro século e o segundo. Só que só sobrou João vivo. Então, ele era a grande voz autoritativa. Mas percebam, irmãos, olha aqui. Se a gente for pontuar aquela ideia do papado, né, que o primeiro papa foi João, ou melhor, Pedro, então o segundo papa seria João, porque Pedro tinha morrido, não é? Não pode deixar sem liderança, não é assim? Agora, enquanto vivo, João não se autonomeou. Por quê? Porque isso não era algo como uma pauta. Eles não tinham essa vaidade. Assim como também os seus discípulos. Eles não tinham essa vaidade de quererem se autodenominar como os líderes representantes. Eles sabiam que a igreja estava sendo edificada. Então ele escreve para as igrejas. E ele considera os outros pastores como pares, mesmo eles sendo autoridade sobre, é aquilo que eu disse no segundo módulo, nós somos mordomos, nós não somos donos. Então isso é maravilhoso. Essa ideia é uma ideia que permeia todo cristão saudável. Mesmo que alguém receba uma proeminência, ele não se sente melhor. Mesmo que a igreja o veja como alguém diferenciado, ele não se envaidece, porque ele sabe que se ele está sendo colocado por Deus em uma evidência maior, ou seja, se a luz dele está iluminando mais e o sal dele consegue atingir mais cidades, ele não se vangloria querendo para si o título de líder sobre todos, porque ele sabe que ele é servo sobre todos, tá bom? Então, podem ver que as palavras dele aos meus filhinhos, aos amados, era uma expressão, por isso que eu disse há pouco para vocês, o apóstolo João, no primeiro século, logo depois da morte dos apóstolos, e entre todos os apóstolos, a maior mensagem de João foi o amor, inquestionavelmente.
Ele era chamado o apóstolo do amor, não só porque era o mais íntimo de Jesus, mas porque a sua vida marcou a igreja primitiva com essa mensagem. E aqui, meus irmãos, é uma lição para nós, assim, maravilhosa, tá bom? Para a gente aprender com ele, tá bom? E aqui, quando eu leio as cartas de João, eu sou desafiado nisso. Eu quero aprender a amar cada dia mais e cada dia melhor. Porque, como eu ensinei para vocês, como eu gosto de repetir na igreja, o amor é o que o amor faz. E o amor, ele sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. É possível crescermos na habilidade de amar enquanto vivermos aqui. Porque somente nos tornaremos plenos no amor, na glória. Tá bom? Então, paramos aqui e vamos para a última aula. A gente conclui, né? João, falaremos de Judas e pincelaremos no Apocalipse. Por que pincelaremos, irmãos? Porque a gente tem um módulo sobre o Apocalipse, né? Que é a escatologia, em teologia sistemática. Então, a gente vai deixar para falar de Apocalipse mais no módulo de teologia sistemática, que o tema é escatologia, tá bom? Ou doutrina das últimas coisas ou dos últimos tempos. Tá bom? Paramos aqui em características, tá bom, meus irmãos? É muito rico essas epístolas. Depois, quem quiser, leia elas na íntegra, leia os materiais. Qualquer dúvida, me chame no grupo de WhatsApp, que eu esclareço vocês e continuamos os debates extra-aula. Tá bom, meus irmãos? Quinta-feira, nossa última aula, querendo Deus, em nome de Jesus, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, certinho. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Uma noite abençoada para todos vocês, tá bom? Amém, amém. Graça e paz, boa noite. Boa noite a todos. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Amém. Deus abençoe.